Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo ao React, canal paraquedista rubro-negro e página Mauri de Paula Santos. Não deixe de dar o like de vocês, e vocês que são novos por aqui, façam a sua inscrição, ajude no crescimento do nosso canal, fortaleça aí a quem sempre traz notícias do Mengão para você. Flamengo 2.0, meus queridos e minhas queridas. Carlos Alcaraz chegou ontem, hoje chegou Alexandro e também chegou Gonzalo Plata. Quem desses vão jogar aí pelo Flamengo na Copa Libertadores da América? Dos quatro, um vai ter que ficar de fora, meus queridos e minhas queridas. No vídeo da tarde eu trago mais informações sobre isso para vocês. Agora eu deixo com vocês aí as matérias do Jogo Aberto com Renata Fã e Denilson Show. Corinthians amava Tite, que preferiu o Flamengo. Parece um triângulo amoroso de novela, é ou não é? Domingo tem reencontro na casa do ex, ao vivo na Globo, 4 da tarde. Na história centenária do Corinthians, ele é protagonista. Tite ganhou muito. 2 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Resultados que tornaram natural o caminho até a seleção brasileira. E quando o ciclo se fechou, houve a tentativa de reaproximação. Ano passado, num momento difícil, o Corinthians recorreu ao técnico mais vitorioso da sua história. Mas Tite preferiu não voltar. Pouco tempo depois, foi contratado pelo Flamengo. O acerto foi anunciado 2 dias depois de um Corinthians e Flamengo. Reencontro com os corintianos em Itaquera adiado, pois quase 11 meses mais tarde vai acontecer. Na entrevista mais recente, Tite preferiu não tocar no assunto. Sobre domingo, reencontro lá em Itaquera? Só Bahia e o jogo de hoje. Mas o outro lado tem o que dizer. Gente de boa memória? A gente tem um carinho grande, a gente agradece tudo que ele fez pelo clube, né? Os títulos que ele ganhou. Mas que também carrega um pouco de mágoa. Ele falou que não ia treinar ninguém, né? E depois ele fechou com o Flamengo. Fica um sentimento aí de traição mesmo. Na casa que já foi do Tite, o Flamengo tem ficado à vontade. Everton Ribeiro pro gol! Nos 10 últimos jogos, venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. Só que existe um dado que preocupa: os problemas musculares. Foram 5 em 15 dias. Pedro, Gabigol, Arrascaeta e agora De La Cruz e Michael. Convocado para defender a seleção, Pedro tem chances de jogar no domingo? Alexandro e Carlos Alcaraz também têm esperança. Os 2 reforços já estão no Rio e aguardam regularização, o que vai acontecer ainda hoje. Fiz uma pré-temporada e tô bem fisicamente. Se o técnico quiser, tô pronto para jogar. Me sinto muito bem, listo para jogar. Me sinto bem, me sinto confiante. E agora é chegar a conversar com o professor para ver realmente qual vai ser essa linda data de estreia. Chance de estreias, de retornos e reencontro marcado. Alexandro já está regularizado para jogar domingo e o Flamengo anunciou agora há pouco o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Ele tem 23 anos, estava no Al Sadd do Catar e assinou um contrato de 5 anos. Agora, o Flamengo, que é o próximo adversário do Corinthians, está muito incisivo no mercadão da bola, porém perde vários jogadores por lesões e o departamento médico está cheio. Fair play, né? Eles falam de fair play. Amor e paixão. Os últimos dias de janela de transferências do futebol brasileiro têm sido movimentados para o Flamengo. Hoje, bem cedo, o lateral esquerdo Alexandro desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. O jogador de 33 anos, que defendeu a Juventus da Itália nas últimas 9 temporadas
e em 2022 disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, estava livre no mercado e assinou contrato até dezembro de 2026. Ele vai usar a camisa 26. Outro que desembarcou nesta manhã no Rio de Janeiro foi o atacante Gonzalo Plata, provavelmente o último reforço para a temporada. Ele estava no Al Saad do Catar, que vai receber mais de 9 milhões de dólares pelo negócio, cerca de 52 milhões de reais. O equatoriano, de 23 anos, foi revelado pelo Independiente Del Valle e acumula passagens pelo Sporting de Portugal e pelo Real Valladolid, da Espanha. Na última temporada, fez 12 gols e deu 8 assistências no futebol do Catar. Ontem foi a vez do meia Carlos Alcaraz desembarcar no Rio. O argentino, de 21 anos, assinou contrato até 2029 e já se colocou à disposição para enfrentar o Corinthians no próximo domingo, caso seja regularizado a tempo. Estou muito bem fisicamente. Na Inglaterra fizemos uma grande pré-temporada. Se o técnico quiser, estou à disposição. Me sinto muito bem. Pronto para jogar. Vai pagar 20 milhões de euros por ele, cerca de 110 milhões de reais. Ao todo, foram 4 contratações nesta janela de transferências. Os 3 recém-chegados se juntam a Michael como reforços para essa reta final de temporada. Um deles, no entanto, vai ficar de fora das quartas de final da Libertadores, já que o clube só pode fazer 3 alterações na lista dos 49 inscritos para a próxima fase do torneio. Mas antes disso, tem o Corinthians pela frente pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. E após a data FIFA, define a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, diante do Bahia, jogando no Maracanã. Tá aí o Flamengo, que sempre se reforça muito bem. Agora está convivendo com as lesões, jogadores importantes, como Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, a Arrascaeta, todo mundo fora. O Tite está se virando aí para montar as escalações e mesmo assim, eu lembro no período de Copa América que o Flamengo poderia ter ficado fragilizado, mas fez bons resultados, teve uma campanha muito boa, mesmo sem suas principais estrelas, ganhou na Copa do Brasil agora do Bahia fora de casa, já fez um jogo duro com o Bragantino, mas venceu também pelo Campeonato Brasileiro e tem esse clássico nacional diante do desesperado Corinthians. Loirão, se a gente pensar e olhar redundância com o olhar do corintiano, você vencer também um jogo desse tamanho, dá a esperança de você melhorar na competição daqui para o final. Óbvio que é um jogo bem complicado para o Corinthians, por tudo que a gente já falou recentemente, pelo momento que o Corinthians vem vivendo. O Ramon já priorizou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo vive uma situação confortável, apesar de alguns questionamentos, principalmente sobre o olhar do torcedor, que é esse jogo um pouco mais vistoso, né, da equipe do Flamengo, mas o Flamengo tá na frente aí das principais competições. E Alexandro, que era até pretendido pelo São Paulo, lateral esquerdo, seleção brasileira, futebol italiano, não apareceu no bid, mas tem até às 7 da noite para o Flamengo inscrevê-lo e de repente ele aparecer no jogo contra o Corinthians, assim como o argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos, que é do Southampton, mas estava lá na Juventus, então conhece bem o Alexandro. Se eles forem inscritos hoje, de repente, o Tite pode lançá-los no jogo de domingo. Eu acho que vai dar tempo. Essa questão do Alexandro o fato do Vinha ter se machucado, né, uma lesão mais séria, tendo que passar por cirurgia. Provavelmente esse processo da negociação ficou mais acelerado para a chegada de um jogador. Vamos esperar, né? Saber como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro. Um jogador que ficou muito tempo jogando futebol europeu. É um bom lateral, tem experiência, pode contribuir. Eu ainda acho que o Ayrton Lucas é o jogador da posição, porque eu acho ele muito mais dinâmico. Mas para você olhar para um elenco tão qualificado quanto o Flamengo, que disputa várias competições, é importante você ter jogadores não só experientes, mas que entregam qualidade para dentro do campo. E aquela pergunta de sempre, tradicional. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Corinthians domingo? Essa pergunta é muito difícil, eu preciso pensar um pouquinho. É muito favorito, Leirão? Muito favorito. É uma pergunta difícil, eu vou pensar. É muito favorito, Leirão. Não tem como, é só você ver o momento e o elenco, Leirão. Ontem ele disse que é uma final. Então, por isso que eu falei aqui. Eu não sei se o Flamengo também está encarando como uma final. Não, o Flamengo, assim, ele encara todos os jogos, obviamente, com muita responsabilidade. Mas a situação do Corinthians, falei aqui no comecinho, se o Corinthians ganha também do Flamengo, dá uma confiança, dá um ânimo para os jogadores corintianos, mas que o confronto é difícil, não tenha dúvida, é muito complicado. Tem que lembrar que a partir da semana que vem temos a data FIFA, os clubes vão querer usar mesmo seus jogadores esse final de semana.
Quem estiver disponível no Flamengo, com condições mínimas de atuação, vai para campo, porque depois tem uma pausa, aí tem mais tempo para recuperar, para poder treinar melhor esses atletas e até entrosar os que chegaram. O Flamengo está com essa questão dos jogadores que estão sendo contratados agora, tem esse período de data FIFA, então tem um tempinho ali de você, de repente, preparar o time melhor. O Corinthians, da mesma forma, poupou seus principais jogadores na Copa do Brasil. Volto a falar aqui, né? O Ramon já disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, aí não dá para condenar, infelizmente. A gente sabe que time grande tem que lutar por todas as competições, mas quando você vê um time da grandeza do Corinthians na zona de rebaixamento e disputando outras competições, não tem como você olhar com um pouquinho mais de atenção para o Campeonato Brasileiro. Agora, mudando de saco para mala... Na primeira rodada, contra o próprio Newcastle, ele entrou faltando, 15 minutos, 10 minutos. Então não é um jogador que está acostumado, que tem jogado 90 minutos e vem de pré-temporada também. E ele jogou pouco na Juventus. Espera aí, os outros que podem entrar também não estão jogando 90 minutos. A condição ideal... Mas estão em outro estágio de temporada, Bel. Você não vai encontrar... Eu concordo, os reservas que podem eventualmente entrar no lugar do De La Cruz, de um Rascaeta, de um... Eles também não estão igual ao Alcaraz. Mas é outro estágio. Para essa função do De La Cruz, a melhor opção que o elenco entrega para o Tite, para mim, é o Alcaraz agora. Ele vai precisar ter uma sequência. Quem poderia ser? Isso tecnicamente, né? Diferente, né? É o Gerson. É o Gerson. Mexer no Gerson. É o Gerson. Só que você mexe no Gerson, aí você bota o Luiz Araújo para a direita. E aí quem joga na esquerda? Você não tem mais Cebolinha, não tem mais Michael. O Bruno Henrique. Mas aí quem joga de centroavante? Pedro não pode jogar. É um efeito dominó, ele vai ter que mexer. Esse é o problema, esse é o tamanho do problema. E o técnico é o Tite. Você vai puxando e repuxando. O Tite não gosta. Tite não gosta de efeito dominó. Olha o Alcaraz chegando aí, professor. Se o Alcaraz tiver condição de jogar, pelo menos de início, o Tite sai com ele, até para não mexer em toda a estrutura. É um negócio tão engraçado. Eu acho uma temeridade até porque não tem treino. O cara vai chegar sem treinar e jogar. Mas as alternativas também numa função de meio campo é que você tem que ter ocupação de espaço, que você tem que saber... O futebol exige entrosamento. Você não escalaria? O cara chega, o cara joga a bola, titular, o cara falou que está pronto, se colocou à disposição e você não colocaria? Como titular, não. Donan colocaria. Como titular, não colocaria. Eu colocaria para não mexer no resto do time. Entra no segundo tempo, joga metade do segundo tempo. Assim, vai correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Michael. Só para ser... Eu não estou no dia a dia do Flamengo. O Tite vai ter muito mais competência, a comissão técnica, de ver qual é o estágio físico dele. Uma coisa é ele se colocar à disposição e a outra ele de fato está pronto para isso. Se ele está pronto, se ele está bem fisicamente, eu coloco para jogar. Coloco para jogar. O risco de lesão todo jogador tem, qualquer um que entrar, Eugênio. Então você vai ficar guardando. Se o cara falar, eu estou inteiro, estou com ritmo, estou bem fisicamente, estava jogando na Premier League, você vai falar, não vai jogar? Ele estava para jogo, mas estava sem ritmo, né? Não está no ritmo. Não é o ritmo do jogo. Agora, eu acho que... Mas os outros que podem entrar estão com ritmo? Eu acho que o problema maior... A gente acabou de montar um time aqui, Abel. Então fala aí. Com o Gerson no meio de campo, no lugar do De La Cruz. É o Ortiz de primeiro? Então monta. Luiz Araújo pela direita. Depois do lateral esquerdo, do meio para frente. Fala aí, qual seja o time? Você quer o time inteiro? Vamos lá. Rossi no gol. Wesley ou Varela na lateral. Né? Estão os dois disponíveis? Sim. Uma rara posição em que ele tem duas opções. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, se não tiver o Ayrton Lucas em boas condições. Já jogou e não foi mal como lateral esquerdo. Se tiver o Ayrton Lucas, você passa o Léo Pereira para a zaga. O meio campo com Pulgar, Léo Ortiz. Gerson. Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. O time é esse aí. Se você tem a possibilidade de colocar o Alcaraz, você pode modificar. Mas mexe em muitas peças. Não mexe tanto. O Tite não... O Tite gosta de... O Bruno Henrique é o Bruno Henrique. Não precisa dar carteirada em ninguém, todo mundo sabe quem é. O Carlinhos já jogou várias vezes como centroavante. Se você tem a possibilidade do Alcaraz, você pode botar o Alcaraz, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique mais à frente. Não, aí é o Alcaraz no De La Cruz e pronto. Sim. Então, é o que o Tite vai preferir fazer. Se o Alcaraz estiver nessas condições. Porque também essa coisa da boca para fora, também o jogador, estou bem, quero contribuir. Não pode ir só por isso. Tem que ouvir mais gente nessa história aí. Quais são as reais condições do jogador? Mas, irmão, o cara chega e ele faz teste físico. Sim. Né? Além do teste clínico lá, médico, ele faz teste físico. Todo jogador, quando chega, faz teste. Isso que eu tô falando, eu não tô no dia a dia. Se o Tite tá ok, o jogador tá ok, vai jogar. jogar. Se bobear atrás dos testes dele lá, feitos no início da temporada. Mais recentes, né? Sei lá, minutagem,
Que você falou, pô, entrou em 1 ou 2 jogos. Quantas rodadas tem da Premier League? 2? Uma? 2. 2. Nos 2 jogos ele jogou meia hora, então tô chutando o número. E ele não tava... Meia hora em 20 minutos em outro. Mas você. treinou... Ele não estava jogando muito porque era um jogador negociável, né? Um jogador que provavelmente ia sair. Já tava para sair. Então, assim, aliás, a gente já falou, é uma bela contratação no Flamengo. Muito bom jogador. Jogador com chegada na frente, boa finalização. Engraçado é que eu tava olhando o perfil, a página no Instagram do Carlitos Alcaraz, o tenista, Charlie. o monstro. O Charlie é o... E um monte de torcedor do Flamengo. Bem-vindo. Com bandeira. Se confundiram. Decepcionando o Alcaraz. Não, tirando sarro, brincando. Bem-vindo à nação. Não é confundindo, não. É brincando. Na resenha. Na resenha. Não é possível que O Flamengo, ele até no anúncio, ele fez uma arte com o Charlie, né? O Carlos Alcaraz jogando tênis ali. Mas é muito bom jogador de futebol. Foi eliminado, inclusive, no US Open. Perdeu para um holandês. O Eugênio está fazendo contas para ver se ele escalaria o Alcaraz ou não. Ele só entrou mesmo contra o Newcastle na primeira rodada. Não entrou na segunda rodada, não. Não jogou nada? Nenhum minuto até agora? Não, entrou na primeira rodada. Primeira rodada. Contra o Newcastle. E o Flamengo pode oficializar hoje o Gonzalo Plata, né? Um jogador do pacotão aí. Aí um jogador mais pro lado direito, né? Canhotinho, habilidoso, mais um nome para tentar encorpar as opções ali de ataque do Tite, né? Em um momento que o Flamengo está dilacerado fisicamente, com muitas lesões, muitos jogadores de fora, vai ser uma alternativa. Não tem dúvida nenhuma. Chegar e jogar. Jogador pronto. Contratação do Flamengo nos últimos anos normalmente é assim, né? Contratação que outros não chegar, podem vestir fazer. A camisa e jogar. Sim. É isso. A maior aposta do Flamengo recente foi o Carlinhos, né? Mas são jogadores mais prontos, né? Carlinhos é uma exceção, né? Uma exceção. O Alexandre é um jogador de grife, um jogador que até não vivia um bom momento na Juventus, teve muitas lesões, né? Mas se você for analisar a carreira dele, uma carreira de respeito na própria Juventus. O recorte recente não foi tão bom, mas acho que para o nível do futebol brasileiro, é um jogador para resolver o problema, para sobrar, para se destacar, tem a confiança do Tite, um lateral muito equilibrado, um lateral que pode qualificar muito a parte defensiva do lado esquerdo, que é um problema com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um jogador que tem vocação ofensiva, muito bem no apoio, velocidade, ataque ao corredor, jogador que acelera. O Alexandre é um jogador que eu acho que vai facilitar muito o time ser mais consistente e mais seguro do lado esquerdo. Jogo aéreo, tem uma boa estatura, eleva a estatura da linha defensiva. Então essa bola cruzada, né, que os adversários costumam tentar explorar, né? Inversão no segundo pau para buscar as costas do Ayrton Lucas, com o Alexandre, acho que você vai ter uma melhora nesse quesito. Ele tem qualidade. Falar de Alexandre é falar de lateral de seleção, falar de um jogador importante dentro da era Tite na seleção. Então, uma contratação certeira, pontual e necessária por conta da lesão do Vinha. Eu acho que com o Vinha e Ayrton Lucas estava muito bem servido. Agora o Vinha se lesionou, o Flamengo precisou agir, aproveitou a oportunidade de mercado, acho que é um jogador, de fato, de hierarquia, né? E que fala a língua do técnico, né? Sim. O Tite... Com sotaque, inclusive. Né? Agora com sotaque. Lateral, passa a ser o lateral mais construtor do Flamengo. O Flamengo tinha dois que iam. O Flamengo se mexeu bem, né, professor, na janela. Demorou. Fiz a crítica aqui, uma crítica forte recentemente. Eu lembro, contundente. Porque o Flamengo esperou os problemas aparecerem para se mexer na janela. Uma crítica necessária e correta, porque de fato demorou. Até então, a gente viu... Demorou, mas chegou a vários clubes que já estão há um mês e pouco aí com jogadores jogando, atuando e melhorando o desempenho dos clubes. E o Flamengo foi vendo as coisas acontecerem e ele não se mexia na janela. E quando a corda apertou, o Flamengo correu atrás. Mas aí soube se mexer. As contratações todas elas são boas. Você sabe de que grupo é a música que eu cantei? Demorou, mas chegou pra valer. De quem é? O professor sabe? Deunan sabe? Não. Grupo Sensação, pô. Do seu tempo, pô. Não exatamente, mas de qualquer forma... É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, deixa o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Excelente notícia sobre o terreno do gasômetro. Após reunião aí entre o prefeito do Rio, Eduardo Paz, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Caixa Econômica Federal, ficou acordado o seguinte, que a Caixa Econômica Federal vai retirar a ação na Justiça contra a desapropriação do terreno, ou seja, mais um passo do Mengão aí
rumo ao seu estádio próprio, né? Bom, o Flamengo confirma a lesão muscular de Michael e Nicolas de la Cruz. Jogadores serão desfalques para o jogo contra o Corinthians no dia 1º de setembro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo corre contra o tempo para tentar regularizar Alexandro e Carlos Alcaraz. Desculpa, meus queridos, Carlos Alcaraz. Vamos ver se o Flamengo consegue regularizar esses dois atletas para eles estarem à disposição do técnico Adenor Baktic. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações!